Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, com toda a sua casa, nesse domingo especial, domingo da igreja perseguida, outras igrejas nossas e ao redor do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, estão também celebrando este domingo especial. Mas vamos meditar na palavra de Deus nesta manhã. E eu peço que você abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada, capítulo 1. E assim que você encontrar, peço que fique novamente de pé para que nós leiamos juntos a palavra do nosso Rei, do soberano Senhor. Nós vamos ler dois trechos. Apocalipse 1, a partir do verso 9 até o final do capítulo, verso 20, e depois nós vamos pular para o capítulo 2, verso 8, e vamos ler a carta à igreja de Esmirna, ok? Então, Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 9, diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: Escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Capítulo 2, verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Vamos orar. Deus e Pai, nós tememos e trememos diante da Tua palavra. Nossos olhos, Senhor, não contemplaram o que João contemplou, mas ao nos depararmos com esse relato, Senhor, nosso coração é compungido, ó Deus, nossa mente é renovada. Somos elevados, Senhor, a uma dimensão desconhecida de muitos, ó Deus.
somos colocados diante do Cristo ressurreto, que vive para sempre. As palavras de vida, as palavras eternas. Senhor, que hoje estas palavras estejam em nossos corações, sejam seladas em nossos corações, ó Deus, para que não temamos, para que, Senhor, ao olharmos o estado de coisas deste mundo, estejamos firmes nas Tuas promessas e na certeza de que existe um Deus soberano, justo e poderoso nos céus, que reina e dirige toda a história. Pai querido, abençoe este momento de reflexão, dá-nos clareza, dá-nos, Senhor, fidelidade no falar, ó Deus, e condições para ouvir, porque é a Tua palavra mesmo quem diz: aquele que tem ouvidos, ouça. Abre os nossos ouvidos hoje, Senhor, para ouvirmos a Tua voz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. O ano é 160 da era cristã. No trono de Roma está o imperador Marco Aurélio Antonino, um homem dedicado às letras, um estudioso, mas que nem por isso deixou de fazer aquilo que alguns dos seus antecessores fizeram. Desencadeou aquela que ficou conhecida como a quarta perseguição imperial aos cristãos. Dentre aqueles que padeceram nesta perseguição, foram martirizados nessa perseguição, estava um ancião de 86 anos, o bispo da cidade de Esmirna, chamado Policarpo. O relato do martírio de Policarpo é o mais completo e, dentre todos os relatos de martírio que nós temos, o mais antigo, com exceção, evidentemente, do de Estevão, narrado na Bíblia Sagrada. E o relato desse martírio fez parte de uma carta endereçada pela igreja de Esmirna a uma outra igreja em Filomélio. Esta carta foi escrita cerca de um ano após o martírio de Policarpo. Por meio deste documento, nós ficamos sabendo de alguns detalhes muito interessantes e comoventes a respeito do ancião. 3 dias antes de ser preso pela guarda romana, Policarpo teve uma visão, e nessa visão ele viu seu travesseiro pegando fogo, e ali ele compreendeu que Deus o estava chamando para o martírio. Deus o estava chamando para entregar a sua vida como testemunho da sua fé inabalável em Jesus Cristo. Tentaram fugir com ele, tentaram escondê-lo, mas Policarpo percebeu que isso seria inútil. Ele, na verdade, estaria fugindo daquilo que Deus havia dito para ele se submeter, fazer. Ao ser encontrado na sua casa, ele desceu dos seus aposentos e calmamente ordenou que dessem de comer e de beber aos guardas que vieram prendê-lo. E esses guardas ficaram absolutamente impressionados com a sua idade venerável. Esse é o texto da carta, né? Um ancião, um homem que impunha um respeito pelos seus cabelos brancos, talvez pela sua barba, mas principalmente pela sua postura. Policarpo então pediu àqueles guardas 1 hora, a fim de orar ao Senhor. E diz essa carta, que relata o seu martírio, que, abre aspas, ele de pé começou a orar, tão repleto da graça de Deus, que por 2 horas ninguém ousou interrompê-lo. No caminho para o estádio, onde ele seria então executado, seus captores tentaram convencê-lo a oferecer lealdade a César. Aquele tipo de discurso: não custa nada, Policarpo, você já está idoso, basta você dizer, né, salve a fortuna de César, basta você acender aqui um incenso. Inútil. Policarpo, determinado, entrou naquele veículo, naquela carruagem talvez, e ao chegar ao estádio,
mais uma vez foi oferecida a ele a oportunidade de negar a Cristo, ao que Policarpo respondeu com uma frase que entrou para a história, abre aspas, eu o sirvo há 86 anos e ele não me fez nenhum mal. Como poderia blasfemar o meu rei que me salvou? Irritado, bastante irritado, o procônsul, um servidor romano, o ameaçou com as feras, com os leões, as quais Policarpo simplesmente desprezou. Pode trazer, fica à vontade. O procônsul então o ameaçou com fogo. Você será pendurado na estaca, atearemos fogo. E o velho bispo respondeu, tu me ameaças com um fogo que queima por um momento e depois se apaga, porque ignoras o fogo do julgamento futuro e do suplício eterno reservado para os ímpios. Mas por que tardar? Vai e faze o que tu queres. Pois bem, diz a carta, o relato, que ao atearem fogo na estaca para consumir vivo Policarpo, o fogo não o atingiu, simplesmente o cercou. E ali as multidões espantadas com aquele feito milagroso, ficaram na expectativa, o que farão agora? Quando então o carrasco com uma espada atravessa o corpo de Policarpo. E o relato também diz que jorrou tanto sangue do velho ancião que chegou a apagar o fogo ao redor dele. Depois de morto, atearam fogo ao corpo morto e os seus irmãos cristãos só puderam recolher os ossos do velho ancião. O que sustentou este homem naquele momento? O que deu a ele tanta firmeza, tanta ousadia, tanta coragem? Vamos recuar 53 anos nessa história. Nós estamos no ano 160, vamos voltar para o ano 107 da era cristã. Já na igreja de Esmina, Policarpo, 53 anos mais jovem, recebe a visita de um irmão chamado Inácio, bispo da cidade de Antioquia. E Inácio estava sendo levado, conduzido para Roma, a capital do império, onde seria também martirizado. Inácio morreu entregue às feras. Diz também que durante essa sua passagem, pela Ásia Menor em direção a Roma, ele escreveu cartas para várias igrejas, inclusive quando parou em Esmirna, encontrou-se com Policarpo e certamente foi ali encorajado e encorajou o bispo de Esmirna. E dizem que tentaram a todo custo sequestrar Inácio. Inácio, nós vamos aí te pegar para que você não vá para Roma. E ele disse, deixe-me ir, eu sou o pão de Deus, o trigo de Deus, que será moído pelos dentes das feras. Policarpo ouviu esse homem, Policarpo se encontrou com esse homem. Mas vamos voltar um pouquinho mais na história, ao ano 95 da era cristã, quando Policarpo era um jovem de mais ou menos 20 anos de idade. E nesta ocasião, onde estava Policarpo? Estava ouvindo estas palavras que nós acabamos de ler do apóstolo João. Ele estava ouvindo a descrição de João do Cristo ressurreto. Ele estava ouvindo a carta que o próprio Senhor dirigiu por meio de João à igreja da sua cidade, a cidade de Esmirna. Lá estava o jovem Policarpo, ouvindo em primeira mão, e dizem que é muito possível, quase certo, que ele tenha conhecido o apóstolo João e se encontrado pessoalmente antes de João morrer na cidade de Éfeso. Uma segunda pergunta então, como Policarpo foi encorajado? Nós vamos responder, mas como estas palavras que Policarpo ouviu quando jovem, como estas palavras podem nos encorajar hoje? Como estas palavras são para nós, para esta igreja, para você e para mim hoje? Num contexto, como bem lembrado pelo pastor John, no qual nós ainda temos alguma liberdade de culto. Ainda podemos vir para a igreja, portar uma Bíblia, nos identificar como cristãos.
Por que palavras que tratam sobre sofrimento e perseguição, elas também devem ser pregadas, anunciadas numa igreja livre, num contexto livre? Muito bem, vamos à Bíblia então, permaneça com ela aberta, nós vamos ouvir então e refletir sobre essas palavras. Nós sabemos que João escreve estas palavras num contexto de sofrimento. No verso 9 ele diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança. Ele estava exilado nesta ilha chamada Patmos, que fica no mar Mediterrâneo, para a qual eram exilados, enviados, exatamente pessoas presas por conta da perseguição. E João começa a escrever esse livro do Apocalipse, que, num resumo muito resumido, é um livro por meio do qual Deus nos revela o que está por trás de toda a história, desde a inauguração do reino, com a primeira vinda de Jesus Cristo, até a consumação na sua segunda vinda. O que João faz nesse livro é contar essa história, vez após vez, com uma série de imagens, com símbolos, para que o povo que lesse estas palavras compreendesse que Jesus é o soberano condutor desta história. Jesus é o único digno de abrir o livro. Jesus está assentado no trono, está regendo toda essa história. E nós sabemos que, da inauguração do seu reino até a sua consumação, o que vemos na história, impérios surgindo, impérios caindo, povos em polvorosa, o que está por trás disso tudo? O Apocalipse vai nos mostrar exatamente o que está por trás disso tudo. Uma luta, capítulo 12 mostra isso, entre o dragão, a serpente, Satanás e toda a sua semente, toda a sua descendência, contra o povo que está no centro dessa história, a igreja de Jesus Cristo. Meus irmãos, o centro da história, o pivô da história é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos coadjuvantes nessa história, nós somos o pivô dessa história. E Cristo quer mostrar na sua igreja que Ele reina acima de todos os poderes deste mundo e Ele cuida dos seus filhos, mesmo em meio ao sofrimento, à perseguição, aos desafios. Por isso, Jesus se apresenta a João como o Cristo ressurreto, o Cristo vencedor. Nós lemos aqui a descrição daquele semelhante a um filho de homem, e não é à toa que João caiu como morto diante desta visão gloriosa do Cristo ressurreto. E diz mais, diz que Jesus está entre os 7 candelabros, que são as 7 igrejas. Essas cartas que vão começar a partir do capítulo 2, as 7 igrejas que de fato existiram, eram cidades daquela região da Ásia Menor, sofrendo bastante perseguição, e nessas cartas o Senhor Jesus vai mostrar exatamente o cuidado com a sua igreja, porque Ele mesmo disse: eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja, quem cuida da igreja, quem transforma a igreja, quem reina sobre a igreja é o Senhor Jesus Cristo. Então o cuidado dele está expresso nestas cartas, e nós podemos resumi-las com alguns tópicos. Primeiro, Jesus se apresenta, ele sempre usa uma saudação, uma apresentação à igreja relacionada com o desafio pelo qual aquela igreja está passando, ou com alguma questão, algum pecado que precisaria ser tratado por aquela igreja. No caso de Esmirna, ele se apresenta como o primeiro e o último que morreu e tornou a viver, e nós vamos ver o significado dessas palavras. Depois, Jesus mostra o pleno conhecimento que ele tem a respeito da igreja. Essa expressão que aparece vez após vez nessas cartas: conheço as tuas obras. Conheço. Jesus nos conhece. Jesus conhece você. Jesus me conhece, Jesus conhece esta igreja, Jesus sabe o que está se passando aqui, quais são os nossos pecados, quais são os nossos desafios, e Ele mostra esse cuidado. Eu conheço e eu quero tratar disso, Depois Jesus dá palavras de advertência
ou encorajamento, ou as duas coisas, ou uma ou outra, para aquela igreja. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho também. E por fim, ele fecha essas cartas com promessas àqueles que ouvirem as suas palavras, em ouvindo as suas palavras, que obedeçam e perseverem até o fim. Por isso as cartas encerram com a expressão ao vencedor. E vem a promessa então do Senhor. Nessas palavras de advertência e encorajamento, nós podemos vislumbrar quais são os 3 grandes desafios de toda a igreja, em todo tempo, em todo lugar. Podemos resumir a história da igreja a partir desses 3 desafios, eles seriam os seguintes. Primeiro, a perda do vigor espiritual. Esse é um risco que todos nós corremos, e isso está retratado aqui na igreja de Éfeso, na igreja de Sardes e na igreja de Laodiceia. Um esfriamento, uma perda do vigor espiritual, daquele primeiro amor, daquele coração incendiado pela glória de Deus, pelo amor de Jesus. Segundo desafio são os falsos ensinos, falsos profetas, heresias, o que nós vemos nas igrejas de Pérgamo e Tiatira. E o terceiro desafio, perseguição, que nós vemos na igreja de Filadélfia e na igreja de Esmirna, esta pequena carta que nós lemos aqui. Como era esta igreja de Esmirna? Que cidade era essa? Era uma cidade grande, até hoje ela existe na Turquia, chamada Izmir, a cidade de Izmir, na Turquia, é a antiga cidade de Esmirna. Ela ganhou o direito de erigir um templo consagrado ao imperador Tibério. Naquela época, os imperadores romanos eram cultuados como deuses, você tinha que adorar, acender incenso, se curvar, jurar lealdade ao imperador. E várias dessas cidades, você tinha esses templos consagrados ao culto ao imperador. Então, isso por si só já mostra um ambiente bastante hostil lá na cidade de Esmirna. Mas tinha mais. Esmirna tinha uma grande população de judeus e uma população bastante hostil também aos cristãos que ali viviam. Então, por isso, morar em Esmirna, naquela época, não era fácil. E Policarpo, um jovem de 20 e poucos anos, estava passando por esses desafios, sofrendo por amor a Jesus Cristo. Vamos então nos deter sobre esta carta, essa pequena carta. A partir do verso 8 do capítulo 2, eu peço que você acompanhe comigo então. Ao anjo da igreja de Esmirna escreva, e aqui Jesus vai se apresentar àquela igreja. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Uma apresentação breve, e nós já vimos que isso já fez parte aqui da descrição no capítulo 1. O próprio Jesus falou isso para João, no finalzinho do verso 17, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. E verso 18, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Jesus repete resumidamente essa apresentação, essas palavras, agora dirigidas especificamente à igreja em Esmirna. Isso nos fala de dois atributos, duas características do nosso Senhor. Primeiro e último, o alfa e o ômega, fala da sua eternidade. Ele é a palavra que estava com Deus desde o início, era Deus desde o início, e tudo que se fez por meio dele. Jesus Cristo, ele é eterno. Ele veio no tempo e no espaço, encarnou-se, nascido de uma virgem, mas ele existia desde a eternidade. E na sua condição encarnada, ele obedeceu, ele sofreu, ele morreu. Mas veja a apresentação: eu sou o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. O nosso Senhor vive, o nosso Senhor reina, o nosso Senhor está vivo, está atuante, está nos céus, está pronto a agir, está pronto a nos ouvir, Ele está de prontidão. E por que esta apresentação era fundamental para os esmirnenses? Porque nós vemos no contexto da carta que aquela era uma realidade de perseguição. Perseguição.
Então Jesus estava já encorajando, a apresentação por si só já era um encorajamento. Meu povo de Esmirna, creia, eu sou o Eterno, eu sou Deus, primeiro e último, mas eu vim e morri. E João, lá no capítulo 1, texto que nós não lemos, ele diz que ele nos amou, ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Sangue fala de morte. Então, ao ouvir essas palavras, os esmirnenses, ele morreu, ele perdoou os nossos pecados, ele nos libertou das amarras de Satanás deste mundo, mas não apenas isso, ele venceu aquilo que nós podemos dizer que é o fruto maior e mais amargo do pecado, a própria morte. Então, Cristo já estava dando àquela igreja um sopro de esperança. Eu venci a morte, eu venci, então encorajem-se, olhem para mim, contemplem a minha vitória e sigam adiante. Esta já é, por si só, um encorajamento àquela igreja. Mas tem mais. Jesus se volta agora então para a realidade daquela igreja. Nós já vimos que em todas as cartas o Senhor Jesus diz que tem um conhecimento exaustivo, preciso, perfeito do que estava se passando naquela igreja e do coração daquela igreja. Não apenas o que cercava a igreja, os seus desafios, o seu contexto, mas Jesus sondava o próprio coração da igreja. Nós vemos na descrição de João que ele tem olhos como chama de fogo. Ele é aquele que tudo vê, tudo sonda, tudo conhece. E ele diz a Esmirna: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Vamos nos deter só sobre essa primeira parte do versículo. Jesus diz que conhece as aflições, e nós vamos ver por quê. Ele fala em aflições, mas conhece também a pobreza. Bom, Esmirna era uma cidade próspera, grande, mas lembre-se, perseguição implicava, em alguns momentos, na perda dos bens, no confisco dos bens. Nós lembramos da carta aos Hebreus, né? O pastor John meditou nela por longos meses aqui na igreja à noite, e exatamente o que há ali no contexto dos cristãos, né, de origem hebreia, né, é um contexto de perseguição, mas de confisco de bens, do Estado tomar os bens daqueles irmãos. Então, Jesus vê esta situação, Jesus vê a escassez, Jesus vê a pobreza, mas Jesus vai além daquelas aparências. Assim que ele diz: eu conheço a sua pobreza, eu vejo que você materialmente é necessitado, vírgula, mas você é rico. Meus irmãos, quando Jesus sonda a igreja, quando Jesus examina a igreja, ele sempre vê além das aparências. Ao mundo, aos olhos do mundo, aquela era uma igreja pobre. Aquela era uma igreja pobre. Mas aos olhos de Cristo, pela sua fidelidade, pelo seu fervor, aquela era uma igreja enriquecida pela graça de Deus. E é inevitável nós compararmos esta igreja de Esmirna com a igreja de Laodiceia. Se você virar a página no capítulo 3, verso 17, você vai ter exatamente o oposto. Capítulo 3, verso 17, Jesus está se dirigindo à igreja em Laodiceia e confrontando aquela igreja da seguinte maneira: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Ou seja, estou na boa, está tudo bem. Jesus, olha, aqui a maré está tranquila. Só que Jesus olha além das aparências e ele diz assim para essa igreja: não reconhece, porém, e aí começa, né? Prepare-se, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Já pensou isso? Pobre, cego, nu, digno de pena. Aquela igreja em Laodiceia era incapaz de se enxergar à luz da palavra de Deus e do Evangelho. Mas Jesus, mais Esmirna, olha, vocês têm uma riqueza que este mundo não conhece. Vocês têm uma riqueza que este mundo jamais poderá adquirir pelo seu trabalho,
por meios lícitos ou ilícitos, não importa. Jesus está olhando o coração da igreja, e o coração daquela igreja é rico para com Deus. E, meus irmãos, só o que Jesus vê importa. Só o que Jesus vê importa. É só com o que Ele vê que nós deveríamos nos importar, e não com padrões deste mundo. E como nós vemos hoje, a igreja sendo avaliada e julgada por padrões que não são os padrões de Jesus. Sua influência, sua penetração na mídia, sua relevância, o quanto ela faz coisas, o quanto ela tem gente, o quanto ela tem programação. Jesus pode estar olhando todas essas coisas e dizendo: você é miserável, pobre, cego e nu. E às vezes uma igreja que não tem isso, mas Jesus está olhando o coração dela e dizendo: você é rico. Só o que importa é o que Jesus vê, é o que Jesus avalia, é o que Ele considera importante, não os homens. Mas Ele não conhece apenas a sua igreja e o coração da sua igreja. Ele também conhece os desafios da igreja. E aqui vem a segunda parte do versículo 9. Conheço, mesma palavra, a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Jesus desmascara aqui o inimigo. Jesus olha e conhece o desafio daquela igreja. Vocês estão sendo alvo de judeus. Nós já vimos a população de Esmirna, havia essa população hostil de judeus, e ele desmascara os inimigos na frente da igreja. Olha, eles se dizem judeus, mas Jesus não diz: olha, eles não são, eles são sinagoga de Satanás. Eles servem àquele que é o pai da mentira, o pai da blasfêmia, e por isso blasfemam e mentem e acusam. É esse o pecado. Jesus denuncia e dá nome àquele pecado também. Então ele conhece a igreja, o contexto da igreja, o coração da igreja, e ele conhece os desafios da igreja. Ele sabe quem são os inimigos da igreja. Agora, se ele conhece a igreja, conhece seus desafios, conhece seus inimigos, e é o todo-poderoso Cristo ressurreto, soberano sobre todas as coisas, o que talvez esperássemos naturalmente era o quê? Jesus, dá um jeito neles, né? Só o Senhor pode dar um jeito neles, e vai dar, em nome de Jesus, o inimigo vai cair, e pá, certeiro. E aí nós somos surpreendidos, talvez, com o verso 10. E esse é o verso central da carta à igreja de Esmirna. O Todo-Poderoso Deus, o nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tudo conhece, tudo sonda, Ele diz assim para a igreja em Esmirna: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. E aí você esbarra com esse verso e pergunta: como assim vamos sofrer? Como assim é o diabo quem vai fazer isso? Como assim esse sofrimento pode nos levar à morte? Porque Jesus diz: seja fiel até a morte, ou seja, a morte é uma possibilidade. Como assim? Não era isso que eu esperava, não era isso a minha expectativa, né? Afinal de contas, nós seguimos um Deus vencedor e reina. Eu ouço em rádio, televisão, que agora eu sou vitorioso, eu não posso sofrer mais desse jeito. Não, deve ter alguma coisa errada. Não tem nada errado, foi Jesus quem disse isso. O pastor Carl Trueman, comentando sobre a teologia de Lutero, né? Lutero, ele tinha um pensamento que ficou conhecido como a teologia da cruz, em oposição à teologia da glória. Então, Carl Trueman, comentando o que é essa teologia da cruz de Lutero, ele diz o seguinte: o sofrimento e a fraqueza não são apenas o modo como Cristo triunfa e vence,
Eles são também o modo como nós vamos triunfar e vencer. Em outras palavras, se o sofrimento e a fraqueza são as formas de Deus agir em Cristo, deve-se esperar que esses sejam os modos de agir naqueles que procuram seguir a Cristo. Isso não é surpresa nenhuma, porque o próprio Senhor disse isso. Se fizeram isso com o seu mestre, o que farão com vocês? Todo discípulo de Cristo deve estar ciente disso. Este verso 10 nos ensina pelo menos 5 coisas, 5 pequenos pontos aqui, desembrulhando quase cada palavra desse versículo então. Deus é soberano sobre o sofrimento. E isso pode ser demonstrado com esses pontos. Primeiro, Ele nos conforta, e só Ele pode nos confortar e nos encorajar em meio ao sofrimento, que é o caminho natural do discípulo de Cristo. Como é que ele abre esse verso 10? Não tenha medo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu morri e estou vivo para sempre, reino para sempre, por isso não tenha medo. Meus irmãos, só uma visão clara do Cristo ressurreto, do Cristo soberano, pode nos confortar, pode nos consolar em meio aos desafios. Como é que se trata, em última instância, a questão do sofrimento? Olhe para Cristo, Ele venceu, Ele está vivo, Ele reina, mas Ele sofreu, Ele morreu. Então olhe para Ele, não tenha medo, não temas, porque eu sou contigo. Então o primeiro ponto é, só Ele pode nos confortar. Segundo ponto, que é também um conforto e uma manifestação da sua soberania. Meus irmãos, como diz Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Não existem no universo duas forças iguais e opostas que se degladiam igual uma queda de braço. Eu não sei quem já viu essa imagem absurda, bota lá no Google, né? Jesus e o diabo na queda de braço. O diabo não tem nem cara para enfrentar Jesus numa queda de braço, pelo amor de Deus. Não existem duas forças opostas, de sinais opostos, brigando pelo destino do universo. O diabo já é um inimigo vencido, derrotado, exposto ao ridículo. Ele está ativo e furioso. Ele ronda como um leão que ruge, procurando a quem devorar, mas ele está debaixo da soberania de Deus. A coleira dele está nas mãos de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Ele é o diabo de Deus. Então, na hora que ele puxar, ele vai puxar. E veja, até mesmo quando Satanás milita contra a vontade de Deus, ele estupidamente acaba fazendo a vontade de Deus. Porque se Deus é soberano sobre todas as coisas, até mesmo quando o diabo, na sua insensatez, insanidade e loucura, tenta se opor à vontade de Deus, o que Deus faz? Ele transforma tudo isso em algo que glorifica a sua vontade e cumpre exatamente o que Ele determinou desde toda a eternidade. Então o que Ele diz aqui para a igreja? Olha, é Ele mesmo, mas Ele está no meu controle. Ele vai lançar alguns de vocês na prisão para prová-los. Terceiro ponto, que nos encoraja, que nos consola. O sofrimento, ele tem um propósito. O apóstolo Pedro diz que nós deveremos exultar em Cristo, na sua herança, na sua vitória, porém, é necessário que por um breve tempo sejamos contristados, ou entristecidos por provações. Veja que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta que é necessário que isso aconteça. Para quê? Para que a nossa fé, mais preciosa do que o ouro puro, mesmo quando refinado pelo fogo, resulte em glória e louvor à manifestação de Jesus Cristo. Então, quando a igreja sofre, quando a igreja
passa pelo sofrimento, passa pela prova, olhando para a vitória de Jesus Cristo, ela está glorificando a Deus, ainda que o diabo seja um agente nesse sofrimento, como foi aqui o caso na igreja de Esmirna. Então ele vai lançar na prisão, mas para prová-los. E o resultado dessa prova é uma fé robustecida, vigorosa, que irá glorificar a Jesus Cristo. Recebam isso como disciplina amorosa do seu Pai, como uma prova de que Ele está cuidando. Mas tem mais, Ele também nos encoraja a perseverarmos. Ele começa encorajando, continua encorajando e termina encorajando. Não tenha medo, eu estou no controle, eu usarei até mesmo os propósitos malignos do diabo para glorificar o meu nome. Seja fiel até a morte, seja fiel ainda que isso custe a sua vida. Persevere, eu estou com você, a coroa lhe aguarda. Nós vamos falar da promessa daqui a pouquinho, mas veja, ele continua nos encorajando. E por fim, quinto ponto, só Ele pode recompensar plenamente os seus fiéis. Seja fiel até a morte, vírgula, e eu te darei a coroa da vida. Só Ele pode recompensar-nos plenamente quando perseveramos até o fim. E esta carta termina, meus irmãos, com uma promessa maravilhosa. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Ele poderá sofrer a primeira. Ele poderá sofrer a primeira perseguido. Ele poderá sofrer a primeira num contexto de terrível perseguição, preso, com a agência do inimigo das nossas almas. Mas a morte não é a palavra final. A segunda morte, a morte eterna, a separação definitiva da presença santa e gloriosa de Deus, jamais atingirá aqueles que forem fiéis até a morte. O que ele está dizendo aqui é: ouça, em ouvindo, persevere e obedeça, você vencerá como Cristo venceu. Como Cristo venceu? Na fraqueza e no sofrimento. Como Cristo triunfou? Se fazendo fraco, morrendo numa cruz, mas ressuscitando ao terceiro dia. A morte não é o fim da nossa jornada. Talvez nós pensemos nesta manhã em que lembramos essas palavras, lembramos da vida de Policarpo, lembramos dos irmãos perseguidos, e você pode pensar, bom, a exposição foi esclarecedora, ok, saber da história de Policarpo foi edificante, foi encorajador, mas como o nosso país não sofre estas coisas, nós não temos comunidades judaicas hostis, impérios que erguem templos para si e exigem adoração, como nós não sofremos de perto esse perigo, pastor, dificilmente nós vamos aplicar isso em nossas vidas, né? Bom, deixe-me oferecer algumas razões para você se importar e dar atenção a estas lições e a estas palavras. Primeiro, nós já mencionamos, mas vou repetir, fraqueza e sofrimento são o padrão de vida de qualquer cristão, seja no Iraque, seja na Síria, seja no Brasil. Este é o padrão. Se alguém quiser viver piedosamente, é o que diz Paulo a Timóteo, será perseguido. Então não é uma questão de se, é uma questão de quando. De quando isso acontecerá? Se lá na Síria e no Iraque, nós vimos no vídeo, o ISIS está ali, o perigo real de vida está ali. Aqui no Ocidente, aparentemente livre, se você olhar bem direitinho para o que está acontecendo conosco, você vai ver sutilezas, sinais, fumacinhas de perseguição, e onde tem fumaça, fogo, né? Já dizia a sabedoria antiga. Quando nós vemos e temos experimentado uma sutil perseguição, que consiste na rejeição da visão cristã de mundo. Não, faz isso na sua igreja, aqui você não tem vez, não tem voz.
Cada vez mais, uma religião humanista, centrada no homem, na sua razão, no seu poder, no seu valor, tem tomado conta deste mundo. Esta fé humanista até concede que nós cultuemos a Deus, mas nunca concede que os princípios cristãos sejam aplicados na vida pública, na ciência, na economia, nas artes, o que quer que seja. Universitários aqui presentes particularmente sentem isso. Falou em Deus, não, isso é coisa da sua fé. Não, peraí, tem uma visão de mundo a partir disso. O mundo ficou dividido. E cada vez mais, essa rejeição do cristianismo, essa rejeição de uma visão de mundo alicerçada num Deus soberano, criador de todas as coisas, ela tem sido relegada à esfera do privado, do individual. Faça isso na sua casa e na sua igreja. Aqui não. Este é o início, este é o princípio, e temos que ficar atentos a isso. Segunda razão, se achamos que uma perseguição mais intensa jamais chegará ao Brasil, que afinal de contas, né, poxa, nosso povo sempre faz uma fezinha, né, gosta de acender uma vela para cá, uma vela para lá, o povo religioso demais da conta, né, não vai ter perseguição, coisa nenhuma, esse aqui é o pai do carnaval, do futebol, está tudo de boa, né? Deixa eu te convidar para olhar duas coisas. Primeiro, o mapa que está ali fora, que fala da perseguição ao redor do mundo. E qual não é a nossa surpresa ao percebermos que vizinhos nossos, como o México e a Colômbia, figuram entre os 50 países onde há a maior perseguição no mundo. O México, inclusive, está à frente do Cazaquistão, que é uma república islâmica. A Colômbia está à frente, em 46º lugar, de outros países islâmicos. E você se pergunta, o que está acontecendo no México e na Colômbia? Quer que eu te diga? Perseguição não movida por religião. Quem move perseguição ali são os cartéis de drogas. Parêntese, né? Aqui dizem que os traficantes se convertem, né? E continuam atirando, matando. Mas não, mas sou de Jesus, está de boa, né? Fé em Deus e tá. Já viram isso? Coisa horrorosa. Não se converteram coisa nenhuma, lógico, né? Eles não são muçulmanos, não são hindus. Eles não perseguem por uma questão religiosa. Eles são revolucionários, forças paramilitares, traficantes de drogas. Isso deve soar um alerta para nós. Se está acontecendo com os nossos vizinhos, e nosso país quase não tem isso, né? Eu convido você a olhar para a história. Nero, lá no ano 60 e poucos da era cristã, um belo dia resolveu tacar fogo em Roma. Estava todo mundo lá convivendo até certo ponto pacificamente. Quando percebeu que os bairros não atingidos pelo incêndio eram de cristãos, é isso que eu queria, foram eles que tacaram fogo, viu? Porque se fosse outros, a casa deles teriam pegado fogo. Praticamente do dia para a noite, da noite para o dia, os cristãos começaram a ser perseguidos em Roma. Eu quero lembrar a vocês, no século VII da era cristã, em menos de 100 anos, os muçulmanos, liderados por Maomé e os seus sucessores, eles acabaram com uma igreja vigorosa, piedosa e ativa, exatamente nesta região que nós vimos hoje. Em menos de 100 anos, uma força avassaladora, um tsunami de jihad, de sangue, acabou com a fé cristã no norte da África. E o que são menos de 100 anos para a história? É rápido, é cruel, é eficaz e acaba com os cristãos. Eu convido você a olhar para a Rússia, no início do século, quando o comunismo toma aquele país, e nós vemos ali mártires da igreja ortodoxa. No final das contas, quase 60 milhões de pessoas mortas pelo regime comunista. Meus irmãos, se você pensa que isso não pode acontecer, mais cedo ou mais tarde, você está ignorando os sinais claros da história. Estejamos atentos. O terceiro motivo para você se importar com essas palavras: ainda que não haja perseguição no Brasil,
nós temos que lembrar que Deus nos fez membros de uma só família e de um só corpo. E a Bíblia diz que quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Se os nossos irmãos do outro lado do mundo estão sofrendo, nós também estamos. Nós também sofremos com ele. Se pensamos, não, tá bom, eu ajudo, tá, mas aqui eu estou tranquilo, não preciso me importar, há algo de muito errado com o nosso cristianismo. Muito errado. A dor deles é a nossa dor. A morte deles é como se um de nós tivesse morrido também. Por fim, seja na guerra civil síria, na tirania islâmica, no Iraque ou no Ocidente humanista, o que nos encoraja, meus irmãos, e nos dá a razão para levantarmos todos os dias e encararmos o que quer que seja, são as antigas palavras que Policarpo ouviu, que Inácio ouviu e que sustentaram estes homens diante da fogueira, diante das feras. São as palavras de Cristo. E eu convido você a ler comigo mais uma vez, capítulo 1, verso 17, finalzinho. Estas são as palavras de vida, as palavras que milhares de mártires na história, eu creio podem ter lembrado e repetido pouco tempo antes da sua morte e do seu martírio. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Louvado seja o nome do nosso Rei, do soberano, do Senhor Jesus Cristo. Que estas palavras hoje estejam em seu coração, que estas palavras hoje possam fazer com que você perceba o que é a vida da igreja de verdade, quem é o Senhor da igreja de verdade. E se você ainda não se rendeu a este Senhor, hoje Ele estende a mão para você e diz: renda-se, venha, venha. Porque se você não vier, não há esperança para você, não há recompensa para você. Só Ele pode recompensar, mas vai recompensar, vai dar a coroa da vida apenas para aqueles que entendem essas palavras e se rendem a essas palavras. Estes sim vão receber a coroa da vida. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor, nossas palavras hoje são insuficientes, tão pobres, tão indignas. Mas, Senhor, se nos lembrarmos de uma única coisa nesta manhã, que sejam as palavras de Cristo, sejam as palavras de Cristo, que sejam as palavras de vida. Não tenham medo, eu venci, eu reino. Eu estou no controle. Meus amados e santos, nós nos lembramos mais uma vez, aqueles que estão nesse momento escondidos, temendo pela sua vida, não tem outra alternativa senão experimentar noites em claro, escassez material, o som de tiros e de ameaças. Nós sofremos com estes também, Senhor. Suas lágrimas, suas dores, são as nossas lágrimas e as nossas dores. Por isso, ó Deus, eu te peço nesta manhã que Tu nos faças uma única família, um só coração. Tu nos faças um com eles e eles conosco. E dá-nos, Senhor, toda a atenção e vigilância e um santo temor. Pois, ó Deus, a inimizade contra o Teu povo cresce a cada dia.
O alvo deste mundo e das forças malignas que agem neste mundo é a igreja de Cristo. Onde ela estiver, em que contexto ela estiver, Senhor, e que nosso coração saia hoje daqui então dando importância a estas palavras, não deixando de vigiar, mas nunca, Senhor, temendo as artimanhas dos homens, pois Tu estás no controle, Tu és o soberano, Tu és o nosso Rei. A Ti, Senhor, sejam glória e honra na vida da igreja, hoje e até aquele dia glorioso em que nós veremos face a face o nosso Deus, assim como João viu. Nós oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém.